Obrigado, mestre. Queridos, como é bom, né? Podemos estar mais uma manhã na casa do nosso Deus, estudando a palavra dele. E nós vamos retomar o nosso trabalho com o Ministério de Casais, que nós começamos no ano passado, que foi o projeto Fortalecei-vos. Nós vamos estar seguindo o mesmo padrão que nós usamos, vamos fazer uma palestra na Escola Bíblica Dominical, de modo interno, e sempre uma externa em algum local, na casa de algum irmão. Dudu já me olhou, quando eu falei assim, é uma externa, Dudu já me olhou assim, tipo, tá me devendo. Não, Dudu, né, alguns irmãos já nos procuraram, e nós vamos estar fazendo os encontros externos também, inclusive na nossa congregação também. Nós vamos marcar encontros do Fortalecei-vos juntos, onde nós estaremos indo lá para a congregação, nos reunindo com os nossos irmãos lá e dando continuidade nesse trabalho, para que eles também possam participar conosco e se integrando desse assunto. Muito bem, queridos. Os assuntos do projeto Fortalecei-vos, eles são assuntos que foram sugeridos pelos queridos. Nós fizemos novamente, aquela enquetezinha, de que a pergunta era, o que nós não poderíamos deixar de tratar no ano de 2022? Não sei se foi essas palavras não, mas o sentido era esse que estava lá na pergunta, né? E aí os irmãos deram sugestões e nós acatamos, entendendo que são assuntos que os queridos gostariam de trabalhar em relação a relacionamento conjugal e também família. O assunto então que nós vamos abordar nessa manhã, ele se trata de uma das questões que foram levantadas pelos queridos. Mas antes de começar a tratar desse assunto, eu gostaria de me apresentar para os irmãos. Que provavelmente alguns conhecem o Rafael, mas não entendem exatamente quem é o Rafael na essência do período que vocês os conhecem. Alguns talvez não me conhecem afinco e não sabem ainda como é que se diz na linguagem empresarial, não conhece o meu currículo. Eu gostaria de me apresentar para os queridos. Meu nome é Rafael de Souza Caterink, sou diácono da minha igreja local, tenho 36 anos e sou casado com Sara Marques Tavares Caterink, linda, espetacular. Sou pai do Isaac, que nascerá em meados do próximo mês, a partir do dia 10, aí qualquer espirro, Isaac pode aparecer e vir ao nosso meio. Cresci em um lar evangélico e em 2006 eu comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, nossa amada igreja local. Desde então permaneço assíduo e servindo ao Senhor na minha igreja local. Desde 2008 eu trabalho com adolescentes e jovens, começando pelo Ministério Criativo. E desses anos para cá, venho passado pela diretoria da nossa UMP local, sou professor dos adolescentes na EBD, orientador da OPA local, fiz parte da diretoria da nossa federação de UMP, fiz parte da nossa diretoria da sinodal de UMP, trabalhei como secretário presbiterial de UPA, do nosso presbitério, e no ano passado eu encerrei todos os meus trabalhos externos e tenho me dedicado somente a nossa igreja local. Atualmente eu trabalho como professor, hoje agora só trabalho na nossa igreja local, que eu encerrei, falei que encerrei os trabalhos externos, então encerrei mesmo, E hoje eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da nossa UPA, dos adolescentes, orientador da UPA, líder do Ministério de Casais da nossa igreja, juntamente com a minha esposa, o diácono Marcelo e Miriam são nossos auxiliares, nossos conselheiros são missionário Natanael e Délia. Por que eu quis me apresentar dessa maneira para os irmãos? Eu queria deixar evidenciado que, apesar de não ter vivido a experiência de criar um filho, em toda a minha trajetória ministerial e de servo, eu vi diferentes histórias. E cada uma com consequências variadas, oriundas de estilos adotados de criação de filhos. Mesmo havendo vários estilos de criação de filhos, e eu falo vários estilos porque o estilo que cria é aquilo que você carrega. Cada pai carrega uma característica,
Cada pai tem uma característica marcante que trouxe da sua criação. E isso, então, do estilo que seus pais o criaram, você acaba criando o seu próprio estilo e você acaba imputando esse seu estilo na criação do seu filho, que provavelmente criará um estilo próprio e criará os seus netos, no caso de você que é pai hoje. Mas mesmo havendo vários estilos, muitos estilos diferentes, para nós cristãos, só existem 2 padrões a serem considerados. Ressaltando que estilo são diferentes, é diferente de padrão. Padrão é norma, algo normatizado, algo que já está na forma, daquele jeito. É uma direção. Estilo é como você aplica o padrão. Então nós temos vários estilos, mas para nós cristãos, nós temos apenas 2 padrões de criação de filhos. E esse padrão é bíblico ou mundano. Vou repetir. Mesmo havendo vários estilos, existe apenas 2 padrões, o bíblico e o mundano. E eu quero ressaltar que o mundano não é exatamente o mundano discriminado ou taxado como pornografia, sensualidade e outras coisas adversas, porque geralmente a gente fala bem assim, o mundo, a gente só pensa em desgraça, só pensa em morte, destruição, perversidade, podridão, não, o mundo, queridos, também existe coisas boas, pessoas com corações bons, pessoas com intenções boas, mas isso não quer dizer que elas estão seguindo o padrão bíblico. E existe uma diferença entre você ser bom e você ser reto. Há uma diferença, há uma distinção. Isso porque eu considero que estou falando para pais e mães cristãos e evangélicos. Dito isso, queria trazer algumas informações para os queridos. Segundo uma pesquisa realizada pela Life Ray Richards, não é nome bonito, né? E foi publicado na guia.me.com.br em janeiro de 2019. Ela traz a informação de que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade, deixando de frequentar por pelo menos um ano. E isso acontece com os jovens entre a idade de 18 a 20 anos. Outros 34% frequentam 2 vezes ou mais por mês a igreja. Isso foi uma pesquisa realizada com 2.500 jovens entre 18 e 25 anos. Uma outra pesquisa realizada pelo Burnham Group, publicado também na guia.me.com.br em janeiro de 2019, apontam que 59% dos jovens da geração Y são aqueles que são nascidos entre 1980 e 1990, eu estou nessa leva aí, criados na igreja, ou seja, 59% dos jovens que nasceram entre 1980 e 1990, 35% desses jovens desistiram de continuar frequentando uma igreja. Adotaram a postura, 59% desistiram de frequentar a igreja. Desses 59, 35% adotaram a postura de anti-igreja. E esses foram os formados, a geração que formaram os desigrejados. Essas informações, queridos, são importantes porque elas são resultados de criação de pais evangélicos. A criação que esses jovens tiveram durante o seu período de infância e adolescência, com certeza foi um fator predominante nas decisões tomadas por esses jovens. No que levaram a desistir de frequentar a igreja, no que levaram a eles a olhar a igreja como um local onde não se deve ser frequentado,
um local onde é supérfluo, né? Não faz para mim diferença nenhuma estar na igreja ou não estar na igreja, para mim indifere, então eu prefiro não estar na igreja. Foram ensinados, esses jovens eles foram ensinados como viver nesse mundo, ganharam ferramentas para enfrentar suas batalhas nesse mundo, e quanto mais especialista do mundo, mais foram se parecendo com o mundo. São jovens que foram ensinados a viver nesse mundo, a ganhar, a crescer, a conquistar. Foram inculcados, educados a vencer a sua batalha todos os dias, a ganhar o pão de cada dia. Está errado? Não está errado. O problema está com o padrão que nós ensinamos os nossos filhos a enfrentar as guerras e a batalha nesse mundo. Até aqui nós vemos exemplos e resultados de escolhas de filhos que foram criados para observar os padrões desse mundo. Eu lembro que tio o Renilton, no Criativo, quando a gente trabalhava com os jovens e adolescentes, quando a gente tinha que falar sobre essas questões de padrão entre Cristo e o mundo, usa-se muito a frase: você tem que ser diferente do mundo, você precisa ser diferente do mundo. Aí convenhamos nós, que para a gente ser diferente de algo, nós precisamos conhecer algo e entendê-lo, para nós sermos diferentes, né? Se ele vai por aqui, eu vou por ali. Se ele faz assim, eu vou fazer assado. Se ele diz assim, eu vou dizer o contrário. Isso nós entendemos que induz demais a cabeça do adolescente e da criança a querer entender o mundo. E nós, nas nossas palestras e nossos trabalhos, nós usamos a seguinte frase: você precisa ser parecido com Jesus. Porque automaticamente, quando você se torna parecido com Jesus, você se torna diferente do mundo. E isso nós inculcávamos na cabeça deles, que eles deveriam pesquisar mais, estudar mais, procurar conhecer quem é Jesus. E a partir do momento que eles vivem essa procura e começam a entender quem é Jesus, automaticamente eles começam a viver diferente, ser diferente do mundo, sem saber que precisa ser diferente do mundo. Psicologia inversa. No meio disso tudo, também há exemplos de filhos que foram criados para observar os padrões bíblicos. Talvez você conhece, eu conheço algumas pessoas, conheço alguns filhos. Tenho tanto amigos, filhos de pais cristãos, e eu quero deixar bem claro que todas as observações que eu fizer, os apontamentos, indicação, estou me referindo a filhos cristãos de pais cristãos. Esse é o padrão de referência, tá bom? Então eu tenho amigos, colegas que escolheram observar os padrões do mundo, como também tenho amigos, colegas que foram criados a estarem observando os padrões bíblicos. Os pais determinaram dessa maneira e fazem toda a diferença hoje, pela questão de postura, responsabilidade, compromisso a começar dentro de casa. Isso vai para a igreja local e isso estende para o reino de Deus. O padrão bíblico, quando eu falo que existem dois padrões que nós cristãos temos para poder criarmos nossos filhos, e existe o padrão bíblico e o padrão mundano, mas para nós a única opção é o padrão bíblico. É um padrão bíblico porque nós somos chamados para poder pregar o evangelho, e ele começa primeiro dentro da nossa casa. Antes de eu buscar pastorear qualquer um de fora, eu tenho que pastorear a minha esposa e agora o meu filho. Eu tenho que apresentar o padrão bíblico de família, um padrão bíblico de esposa, um padrão bíblico de filho, e mostrar através das minhas atitudes um padrão bíblico de esposo e um padrão bíblico de pai. Então isso começa primeiro dentro de mim. E é essa responsabilidade que nós, pais, precisamos ter e que está sendo perdido, queridos. Nós criamos os nossos filhos, temos criado os nossos filhos para viver nesse mundo. E aí quando eles estão jovens, com seus 18, 19 anos, nós começamos com o discurso: nós não somos desse mundo.
nós somos forasteiros aqui, nós vivemos aqui para a glória de Deus, e a nossa vida aqui é uma passagem, o nosso lar é celestial. Mas quando ele tem seus 10 anos, seus 9 anos, seus 12 anos, seus 11 anos, nós estamos falando para eles: você tem que vencer nesse mundo, você tem que crescer. Para você se dar bem, você vai precisar fazer isso. E eu não estou dizendo, irmãos, trazendo coisas, maledicências, falando coisas erradas, que nós estamos ensinando os filhos a trapacear ou algo desse tipo. Não, são conselhos válidos. Seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro no que você fala, seja verdadeiro no seu agir, no seu proceder. Mas se nós ensinamos isso com o padrão mudando, eles nunca vão enxergar a graça de Deus, porque estão enxergando os benefícios que o mundo pode dar. Quanto mais você ensina o seu filho a olhar para o mundo, mais ele fica vulnerável a ser contaminado pelo que o mundo traz. O Isaac nem nasceu ainda. E o que eu já recebi de pessoas indicando sites de música infantil e vídeo de criança para poder entreter o Isaac, está fora do gibi. E não são coisas ruins. Não são coisas ruins. São vídeos que você olha moralmente educativos. Moralmente educativos. Não vejo problema nenhum em deturpar a mente do Isaac. Mas por que eu vou começar a ocupar a mente dele com coisas que são morais, não são erradas, quando eu posso ocupar a mente dele com coisas que são morais, mas que edificam a Deus? Coisas que são morais, que vai fortalecer, começar a criar em sua mente um princípio cristão, por mais que ele não entenda. Por mais que ele não saiba, ele não vai conseguir reproduzir aquilo ali agora. Mas no ser humano, nós temos algo que se chama subconsciente. E o seu subconsciente, ele registra várias coisas. Em determinado ponto, você vai ver algo que é similar àquilo que a sua mente, no seu consciente, você nem percebeu que você tinha aquilo. Mas no seu subconsciente, aquilo já vai estar registrado, e quando você tiver algo que é familiarizado com aquilo, o seu subconsciente vai startar e vai trazer para o seu consciente algo que tipo assim, você já percebeu quando você fala assim, acho que eu já vi isso em algum lugar. Não, isso às vezes é algo que você realmente viu, leu e guardou, mas às vezes é algo que você nem percebeu, que anotou, mas já está registrado na sua mente. E aí a gente viu aqui o resultado de algumas pesquisas de filhos que provavelmente foram criados a observar os padrões do mundo. Não sei quantos se lembram quando o missionário Lucas, né, que hoje está lá na Mongólia, ele está na Mongólia, né? Não, está no Brasil, montando a igreja sobre rodas, é verdade. O missionário Lucas, antes dele ir para a Mongólia, ele esteve aqui. Eu não sei se os irmãos lembram um fato que ele disse sobre a Universidade USP, onde ele tinha um trabalho de evangelização com os universitários, lá na Universidade de São Paulo. Ele disse bem assim que mais de 70% dos jovens cristãos que entravam na USP, nós estamos falando agora de algo próximo da gente, essas pesquisas são americanas, mas na USP, Brasil, BR, SP, mais de 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade abandonaram a igreja. Mais de 80% dos que estavam sendo evangelizados no trabalho missionário dele, que ele tinha dentro da universidade, eles eram filhos de crentes, sendo reevangelizados. Princípios, queridos, cristãos, princípios bíblicos são importantes para poder criar os nossos filhos. E aqui a gente viu resultados de princípios mundanos. E nós temos princípios bíblicos de ensinamento, temos exemplos bíblicos de filhos que foram criados nos princípios bíblicos. Eu quero trazer um para os irmãos, para a gente poder discutir nessa manhã, para ver que é possível, para ver que dá certo, para ver que funciona.
E para isso eu queria convidar os queridos que abrissem a Bíblia comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu convido os queridos que façam essa leitura comigo. Eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos leiam os pares. Ok? Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro ano do reinado do rei, no reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misaque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Queridos, nós vamos tratar na manhã deste domingo sobre o tema Criando Filhos para a Eternidade. Como nós temos criado os nossos filhos? Já foi indagado isso aqui na nossa introdução. Já foi falado, já foi dito como pode ser a criação do nosso filho, quais são os resultados que eles podem colher de escolhas que não estão nos padrões bíblicos. Mas nós vemos aqui, através dessa leitura, desses 8 versículos do primeiro capítulo de Daniel, o posicionamento de filhos que foram criados de acordo com os padrões bíblicos. Vendo aqui, quando o rei manda Aspenaz trazer os jovens, ele faz uma referência. E o que eu digo, eu costumo brincar, que eu falei sobre esse texto com os adolescentes um tempo atrás, com uma outra aplicação, mas que eu falei que foi um tiro no pé, que Nabucodonosor não deu, né? Que ele faz algumas exigências, ele fala assim, ó, traga para mim jovens sem defeito, ok, pessoas bonitas, né, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria. Instruídos em toda a sabedoria, quer dizer que são pessoas que foram bem educados, né? Doutos em ciência, versados de conhecimentos. Então aqui a gente já começa a ver que não são qualquer jovens que foram levados na presença do rei Nabucodonosor. Eram pessoas que eram criadas de acordo com algum tipo de ensinamento. E quando a gente vê Daniel e seus amigos indo para a presença do rei e observar as atitudes que eles tiveram, a gente vê claramente, queridos, jovens que foram instruídos de acordo com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. Quando eu leio esses 8 versículos, o que mais me chama a atenção é o início do versículo 8, porque diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Ele resolveu não se contaminar.
E essa escolha de Daniel em não se contaminar é porque possivelmente algo foi lhe ensinado. Ele foi criado de alguma maneira e ele enxergava que aquilo ali estava errado e ele não podia deixar tudo o que ele aprendeu para poder viver ali, daquela maneira. E ele teve que abrir mão de muitas coisas para viver desse jeito. Daniel, ele teve o ensinamento, foi instruído e ele foi fiel a esse ensinamento do início ao fim. Se a gente lê aqui, lendo aqui do primeiro capítulo, quando a gente vê no versículo 8, que já fala a frase que Daniel escolheu firmemente não se contaminar, e a gente vai lá para o último versículo do livro de Daniel, e observa toda a sua história, nós vemos o resultado de uma criação nos princípios bíblicos, de um jovem que foi instruído a observar a lei do Senhor. Daniel, ele cresceu na era do reinado do rei Josias. O rei Josias, naquela época, ele estava fazendo uma reforma no povo de Israel, porque o povo de Israel já tinha esquecido os princípios bíblicos do Senhor, tinha esquecido os mandamentos do Senhor, e o rei Josias, quando estava reformando o templo, Euquias acha os livros da lei, não sabe se dizer ao todo se eram os 5 primeiros livros pentateucos completos, ou se era apenas um, mas eram os livros da lei. E o rei Josias, além da reforma política e social, que ele já estava fazendo na cidade de Israel, de Jerusalém, ele escolhe fazer uma reforma espiritual, uma reforma religiosa. Com aquele pergaminho, com aqueles livros, ele decide juntar todo o povo, todos os homens, desde o do mais novo até o mais velho, na porta do palácio, nas portas do templo, e os livros da lei eram lidos novamente, e a lei estava sendo novamente instruída para o povo. As crianças, elas não iam porque queriam. As crianças, os jovens, eles eram levados pelos seus pais, porque os pais entendiam a obrigação que tinha de levar os seus filhos até a presença da palavra de Deus, aonde estava tendo o ensinamento correto. Não era desejo da criança largar o seu brinquedo e ir para lá ouvir um velho falar das coisas de Deus, mas os pais tinham a convicção de que os seus filhos tinham que estar lá, porque havia algo sendo ensinado e aquilo era importante para as suas vidas. Daniel cresceu ouvindo as palavras do profeta Jeremias, o profeta que clamou, que intercedeu, que instruiu o povo, que mostrou: vocês estão errados, voltem para os seus caminhos. Gente, a lei do Senhor está ficando para trás. Isso foi inculcado na cabeça de Daniel e de seus amigos, e de muitos outros, mas aqui nós temos relatos apenas de Daniel. E aí Daniel cresce nessa cena. Daniel, ele cresce vendo o rei Josias fazendo uma reforma política e religiosa em Jerusalém, recebendo o ensino novamente tirado diretamente da palavra, como também ouvindo o profeta Jeremias e as instruções dos seus pais, porque eram nobres. E os nobres, a grande maioria, no Velho Testamento, não iguais a alguns nobres que a gente vê no Novo Testamento, eles eram muito religiosos. Vendo isso, a gente vê que Daniel, ele permaneceu fiel ao ensinamento que ele teve. E o primeiro ponto que eu quero destacar para os queridos é que Daniel, ele se manteve firme aos princípios de criação que ele teve, mesmo estando fora de casa, mesmo estando longe de casa. Daniel, ele já não estava mais em Jerusalém, Daniel já não estava mais na casa dos seus, Daniel não estava mais com seus pais, com seus amigos, com seus parentes. Daniel estava longe de casa. Alguns estudiosos dizem que é mais de 800 quilômetros de peregrinação de Israel, a peregrinação que eles fizeram, porque eles não foram diretamente à Babilônia, fizeram algumas outras paradas e até chegar à Babilônia foram mais de 800 quilômetros de peregrinação. Relatos que Daniel, nesse período do exílio em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo, Daniel tinha entre 16 e 18 anos, alguns afirmam categoricamente que ele tinha aproximadamente 18 anos, mas é entre 16 e 18 anos, era um jovem ainda, era um garoto, um menino. Na nossa sociedade hoje, é um rapaz que está abrindo os olhos para o universo que esse mundo pode oferecer. Muitas coisas esse mundo pode oferecer e oferece
de uma forma avassaladora. Eu e a Mônica, né, a gente como orientador da UPA, ela fica comentando, né, que tem dó dos nossos adolescentes de crescer na realidade que vivem hoje. Porque quando a gente era adolescente, havia perversidade, havia promiscuidade, mas não era tão descarada igual é agora. E eu fico imaginando como é que vai ser quando o Isaac estiver chegando nessa época. Mas se nós estivermos educando os nossos filhos no princípio bíblico, a gente pode pensar o que for, que se ele tiver sido criado no princípio correto, ele vai estar firme. Daniel, ele estava longe de casa, longe dos pais, longe de todos aqueles que ensinaram, longe daquele que podia puxar a orelha, longe dos líderes religiosos que ajudaram na criação dele, mas ele permaneceu firme. Ele não aproveitou que não tinha ninguém olhando e falou bem assim: acabou, Jerusalém já era. Se eu for levar em consideração o tempo que o povo viveu no Egito cativo lá no exílio, mais de 400 anos, acabou. Se eu estou aqui agora, tem que dançar conforme a música toca. Tenho que aderir isso aqui, ué. Senão como é que eu vou passar o resto da minha vida sofrendo aqui? Daniel, queridos, ele permaneceu firme, porque ele sabia que havia algo além do que da presença dos seus pais, havia algo além do que a presença dos seus líderes religiosos, havia o Deus que ele foi ensinado a adorar. Havia um Deus em que ele conhecia, que ele precisava, além de honrar os seus pais, honrar primeiramente a Deus. Entender o propósito de Deus, que se ele estava ali, algo Deus tinha. Daniel era um cara inteligente, era um cara sagaz. A Bíblia fala, versículo 4, jovens, doutos de conhecimento, de sabedoria. Daniel, ele sabia que aquilo estava acontecendo por algo que o próprio povo gerou, porque o povo de Jerusalém vivia da seguinte forma: está passando dificuldade? Senhor, nos ajuda. Aí vem o Senhor e abençoa. Senhor, obrigado. E aí esqueceu do Senhor. Começa a viver de acordo com os desejos do seu coração, e vai vivendo, e aí vem promiscuidade, vem se afastando de Deus, e vem fazendo isso aqui. Aí vem Deus e manda um povo, algum reino, vir e assolar o povo de Israel. Aí o povo de Israel está em perigo de novo. Aí o pessoal vem: Senhor, socorro. Aí vem Senhor e abençoa. Senhor, obrigado. E vai vivendo de acordo com seus corações de novo, até que aparece mais um aperto. Algo diferente dos nossos dias de hoje? Acho que não. Daniel sabia. E Daniel entendia que havia um propósito, qual ele não sabia ainda qual era, mas que tinha um propósito de Deus para que aquilo estivesse acontecendo, tinha. Daniel permaneceu fiel aos seus princípios de criação, mesmo longe de casa. Uma outra coisa que é interessante ver é que Daniel, ele permaneceu fiel a esses ensinamentos, a educação que ele teve, a criação, mesmo quando o povo babilônico, o rei, resolveu mudar a sua identidade. Ele teve identidade alterada. Daniel recebeu outros nomes. Misael, Ananias e Azarias receberam outros nomes. Só para os irmãos terem noção, Daniel, o significado do nome de Daniel é Deus é meu juiz. Beltesazar Bel proteja a sua vida. Bel, dentre vários deuses que Babilônia tinha, Bel era o Deus particular que o rei Nabucodonosor adorava. Era o Deus de estimação de Nabucodonosor. Ananias, Deus é misericordioso, passou a se chamar Sadraque, que significa amigo do rei. Misael, ninguém se compara a Deus, passou a se chamar Mesaque, quem é como a Deus Lua. Azarias, Deus é meu socorro, passou a se chamar Abednego, que é servo do Deus Mercúrio, ou servo do Nego. Eles tiveram as suas características, queridos, desfeitas.
ainda mais para o povo hebreu, para o povo de Israel, que tinha uma história com seus nomes, né? Os nomes não eram dados por acaso, tinha o significado por trás do nome, tinha uma história. Se não tinha uma história X, foi criada uma história Y através do seu nome. Então tem toda aquela identidade, toda aquela carga cultural do povo. E aí Nabucodonosor viu, estrategista como era Nabucodonosor, era um cara muito inteligente, não é à toa que era rei da Babilônia e uma grande potência da época. Ele entende que para que Daniel e seus amigos ficassem à vontade no meio do povo babilônico, e também o povo babilônico olhar para eles com os olhos, não para saber assim, aqui é um israelita, não, pelo menos assim, é alguém que está querendo ser igual a gente. Era necessário desconstruir a imagem que eles tinham. Era necessário desconstruir a imagem que eles tinham deles mesmos, e desconstruir a história que eles tinham, os tornando, assim, tão semelhantes do povo babilônico. E quantos dos nossos jovens estão andando por esse mundo afora, e eles estão sendo desconstruídos todos os dias? Estão sendo, pegando todas as suas histórias e sendo desconstruídas. Porque é algo que, para você conquistar, né, os estrategistas, né, você não vai diretamente com a grande potência em cima de uma grande potência. Você vai conquistando aos poucos, você vai destruindo aos poucos, você vai desconstruindo até que está tudo acabado. Aí está tudo acabado, você entra e reconstrói do jeito que você quiser. Nabucodonosor queria fazer com que eles se sentissem à vontade no meio do povo babilônico. Mas Daniel falou assim, vai me chamar de Beltesazar? Bacana, mas para mim eu sou ainda Daniel. Prova disso, queridos, são as ações que Daniel e seus amigos tomavam no decorrer da sua vida na Babilônia. Porque por mais que eles chamavam Beltesazar, e ele era obrigado a atender, porque eles estavam ali na presença do rei, e de toda a autoridade, de todas as coisas, e as pessoas só iam chamar ele de Beltesazar, então ele não foi teimoso. Mas no seu coração, era o Daniel. Era o Daniel que ouviu os ensinamentos na porta do templo. Era o Daniel que ouviu as profecias do profeta Jeremias. Era o Daniel que ouviu do seu pai e da sua mãe os ensinamentos de Deus. Então, mesmo com toda essa desconstrução que Nabucodonosor tentou implicar na vida de Daniel e na vida dos seus amigos, eles mantiveram-se firmes. Decidiu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar. Frutos, queridos, de criação, frutos de princípios bíblicos. Não negociou por questão de presença, para ser um amiguinho da galera. Entendia que o que Deus tinha para eles era muito mais do que Nabucodonosor poderia oferecer. Sabe por quê que eu falo com tanta convicção isso? Porque se a gente vê lá no versículo 8, no versículo 8, né, que ele decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei, com as coisas que o rei poderia oferecer, a gente vê aqui a expressão real das ações de Daniel e seus amigos, que eles se mantiveram fiéis à criação que eles tiveram, mesmo diante de propostas tentadoras. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Queridos, Daniel e seus amigos, eles estavam no palácio do rei Nabucodonosor, a maior potência daquela época. Um povo que era considerado sanguinário, perverso, ruim. Se a gente fosse usar um termo que a gente usa hoje aqui, pejorativo, das coisas, era carne de pescoço. E ele estava lá.
dentro do palácio do rei, sendo servido, com todas as coisas sendo oferecidas, a melhor comida do reino, o melhor vinho do reino. Queridos, Babilônia, além da sua grande potência, né, ela era conhecida também pelos seus jardins, os jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia até hoje são conhecidos como um dos tesouros perdidos. Eu esqueci como é que é a referência. Estava na ponta da língua, mas eu fui... Isso, uma das 7 maravilhas do mundo perdido. Isso. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo perdido até hoje. A potência deles era tão grande, seus muros eram tão bem construídos, tão fortes, tão grandiosa era aquela fortaleza, que as carruagens passavam uma do lado da outra, em cima da muralha, sem que uma encostasse na outra as suas rodas. Transitavam livremente, as carruagens de guerra. Daniel, ele está ali no meio daquele universo maravilhoso, aquela coisa grandiosa, riqueza, fama, status, prazeres, um povo que era libertino. Estou longe de casa, longe de todo mundo, se eu praticar isso aqui, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, a não ser que eu chegue e fale para um, que vai falar para outro, ninguém vai ver. Posso comer do bom e do melhor. Daniel, ele manteve firme, mesmo diante das propostas tentadoras que tiveram. Daniel, ele não escolheu comer do alimento do rei, porque ele entendia como que era feito o preparo daquela comida. São detalhes, irmãos, são detalhes, são coisas pequenas, que quando se observada com clareza, a gente entende que a criação faz toda a diferença. Daniel, ele era hebreu, então tinha uma certa, um jeito de fazer o preparo, o abatimento da comida, da presa, quando vai matar o animal, da limpeza, do preparo, todo o cuidado, para que aquele alimento não se tornasse impuro. Era parte da cultura, do ensinamento. Daniel era um jovem de 18 anos. Ele sabia que o preparo daquela comida era de maneira errada, que o animal ele era abatido de qualquer jeito. E além disso, antes do rei saborear aquele banquete, todos os alimentos eram dedicados como oferendas aos deuses. Então Daniel olhou para aquilo tudo, por mais belo que fosse, por mais chamativo a boca, talvez de Daniel poderia até salivar vendo aquele pernil delicioso em cima da mesa, mas ele falou assim: eu não posso comer disso. Não, se eu fizer isso eu vou estar me contaminando. E o que me chama a atenção, queridos, disso tudo, da história de Daniel, dessas questões, das decisões dele, é o que diz o versículo 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Queridos, a criação faz a diferença em todas as coisas. O caráter dos nossos filhos são montados através da criação. Você, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, se você ama o seu filho, neto, sobrinho, você precisa intervir biblicamente na criação dele. Os nossos filhos estão se perdendo não por causa do que o mundo faz, mas por causa do que nós deixamos de fazer. Como nós vamos criar nossos filhos para a eternidade, se a gente ensina a eles a observar o mundo? Como que eu vou criar meu filho para a eternidade, se eu faço ele, desde quando ele está crescendo, falando que ele tem que ser... Os conceitos. Aonde vai parar a nossa geração? Ontem nós estávamos aqui comemorando um culto de gratidão por 44 anos da UMP de Nova Brasília. Quais serão os jovens que vão estar completando aqui 84 anos da UMP de Nova Brasília? Eu vou mais além.
Será que com 84 anos vai existir ainda a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília? Isso vai depender do Isaac, da Helena, da Ana Luísa. Vai depender dos nossos filhos, de como nós estamos criando, do que nós estamos ensinando para eles. Queridos, nós precisamos rever como nós temos criado os nossos filhos. Muitos, sem perceber, queridos, sem perceber, estão entregando os seus filhos para o mundo, criando filhos para o mundo, e quando algo dá errado, ou percebe que algo vai dar errado, corre para a igreja, vem pedir auxílio à igreja, correm para o Senhor, achando que uma conversa de 2 horas, 3 horas, vai mudar o ensinamento de toda uma vida. Se o seu filho não foi criado com os princípios bíblicos, o líder religioso pode ser o melhor que for, ele não vai ouvir, porque tudo aquilo que aquele líder religioso estiver falando para ele, algumas palavras serão até novidades, porque nunca ouviram isso dentro de casa. Queridos, mesmo havendo vários princípios, vários estilos, e havendo 2 padrões, para nós cristãos só existe um que deve ser seguido, é o padrão bíblico. Nós precisamos, queridos, que os nossos filhos vejam a gente ler na Bíblia, é uma coisa simples. É bom você chamar ele e ler a Bíblia com ele, mas é bom que ele veja você ler na Bíblia, para que através do seu exemplo, ele tenha prazer. Você demonstrar que é bom, não é? Quando a gente está com o nosso filho lá, a gente vai no parque aquático lá na piscina, vai brincar na piscina, né? A gente fala bem assim, pode pular que papai vai te segurar. Isaac vai ouvir isso aí, apesar que eu nem sei nadar. Pode pular, meu filho, vem cá que o papai está aqui, é seguro. Tadinho, quando estiver no raso é seguro. Segurança. Eu vou pular algumas vezes para ele ver que pode pular, e depois eu vou ficar esperando ele pular, né, para segurar ele. Mas mostrar, queridos, que é bom, mostrar que é legal, mostrar que é bacana. É isso que você mostra para o seu filho, que vale a pena. Falar sobre oração, orar. Gente, é uma experiência espetacular. Quando a gente vai se deitar, eu e Sara aí, a gente vai fazer a nossa oração, a Isaac está lá, né? Aí eu boto a mão na barriga da Sara, e aí eu começo a orar. Cadê o pastor? O pastor está dando aula, né? Eu até brinquei com alguns irmãos assim, que acho que Isaac vai ser do reteté, presbiteriano do reteté. Bota a mão na barriga de Sara e começa a orar com o Isaac começa a mexer, e vai mexendo, e vai coisando. A primeira vez eu confesso que eu tomei um susto, e eu segurei para não rir. A primeira vez eu segurei para não rir, mas é gostoso. Fala do Miguel, né, Jéssica? É fenomenal, é extraordinário, queridos, nós poder ver nos nossos filhos a ação de Deus. Mas isso eles só vão aprender, valorizar, se nós ensinarmos a eles, se nós buscarmos instruí-los eles dessa maneira. E é um preço, queridos, é um preço que tem que ser pago, é um preço, não é fácil não. A gente não fala de teologia da prosperidade, a gente fala da verdade. Não é fácil, queridos, mas a gente tem que pagar um preço, não é? A gente não acabou de cantar aqui que desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. E Deus só é louvado
por nós, porque nós entendemos que Ele tem que ser louvado, os nossos filhos precisam ter esse mesmo entendimento que a gente tem. De repente, os nossos filhos precisam ter um entendimento além do que a gente tem, porque muitas vezes a gente negocia a fé, e deixa de realmente falar algumas verdades que nossos filhos precisam ouvir. Nós precisamos falar sobre a igreja com os nossos filhos, nós precisamos levá-los à igreja conosco. Certa feita, como secretário presbiterial, eu fui chamado, duas experiências. Primeiro, sobre falar sobre Bíblia. Falei que a gente precisa ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia. Como orientador da UPA, eu ouvi uma frase de um pai, que graças a Deus, Deus segurou o velho homem que existia no Rafael e me deu sabedoria para poder dar uma resposta à altura do que ele precisava ouvir. Mas certa vez um pai chegou para mim, foi logo nos primeiros anos, né? Foi no segundo ano como orientador de UPA, falou assim: caraca, Rafa, que bacana, você está como orientador da UPA de novo, né? Tá. Pô, cara, que massa, tal, pô, a gente vê o trabalho que vocês têm feito aí com os adolescentes, e legal, e ó, minha filha está lá, vai estar lá, tá bom? Sabe que coisa? Eu falei assim, não, show de bola, que benção, vamos lá. No final do ano, a filha já não estava mais vindo na igreja, frequentando a igreja, e aí no final do ano, esse mesmo pai, todo entusiasmado, que veio falar comigo no início do ano, chegou e falou assim: poxa, cara, você me decepcionou. Aí, tipo assim, é muito brincalhão, né? Aí, tá, pô, bicho, desculpa aí, velho, mas o que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Não, cara, pô, falei aí e tal, minha filha, sim, assado, e pô, nem de igreja a menina quer saber mais e tal. Eu falei com ele assim: meu irmão, realmente é triste, é uma realidade triste, mas deixa eu te falar um negócio. Eu estava na escola bíblica dominical em todas as minhas escalas, e ela não estava lá não. Eu estava no PG com os adolescentes lá, e alguns PGs ela não estava não. O fato dela não estar hoje, é porque nem você ela tem visto na igreja. O exemplo começa dentro de casa. Se meu filho não me vê lendo a Bíblia, se meu filho não me vê orando, se meu filho não me vê aqui na igreja, não vai ser com os outros falando que ele vai fazer. Porque o seu filho convive com você 24 horas. E com a liderança da igreja, por 2 horas por dia. No domingo um pouquinho a mais, porque tem culto de manhã e culto à noite, né? Mas se for uma programação corriqueira semanal, é 2 horas. E aí você quer botar na mão do líder religioso o princípio de ensinar princípios bíblicos para o seu filho, sendo que o papel é seu. Não é do líder religioso. Um casal de pais de outra igreja me chamou e veio falar comigo que o filho dele fez 18 anos e não queria mais saber de igreja. Falei assim: poxa, Rafa, conversa com ele lá, já trabalhou na federação com vocês, e poxa vida e tal. Eu falei assim: meu irmão, eu cheguei para os pais e falei assim: eu nem vou perder meu tempo para ir lá conversar com seu filho, porque hoje, infelizmente, vocês estão colhendo frutos de uma semente que foi plantada lá atrás. Vou fazer um parênteses, tá, irmãos? Vou fazer um parênteses. Não que você não possa sair com sua família, se divertir com sua família, ter um tempo de qualidade. Não é isso. Muito pelo contrário, eu incentivo. Faça isso. Tenha tempo de qualidade com sua família, que isso também é muito importante, tá? Feche parênteses. Eu falei com ele assim: cara, eu não vou perder o tempo de ir lá falar com seu filho, porque por várias vezes, em vez de você estar na EBD com seu filho, você estava na praia, você estava em sítio, você não frequenta os cultos doutrinários da sua igreja. Eu conheço o casal porque são um casal de amigos. Então eu falei abertamente, falei rasgado. Falei assim: cara, você tem culto doutrinário na sua casa, você fica em casa assistindo novela, um homem noveleiro. Não adianta, queridos, se nós não ensinarmos através de exemplo e através de atitudes, falar, de botar ali, chamar, sentar na mesa, falar assim: não, senta aqui, não vai rolar. Nós precisamos rever isso, queridos.
Quando em Deuteronômio 6, fala que nós devemos inculcar, esse inculcar significa fazer repetitivamente. É repetitivamente, continuar ali. Se a gente fosse trocar por miúdos hoje, ele estava assim, isso tudo você vai falar repetitivamente para os seus filhos. Então não é que você fez isso uma vez e acabou, tem que ser todo dia. Por que você manda seu filho para a escola todo dia? Por que ele vai todo dia para a escola? Ele tem que estar ouvindo ali todo dia aquilo para aprender? E você acha que a palavra de Deus vai ser diferente? Aí tem os mais antigos, né, vão entender isso aqui, né? Foi criado assistindo o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha um pó do pirim-pim-pim, vai jogar o pozinho ali e pronto. Vai ser douto, vai ser sábio, recebeu todas as coisas. Não existe pó do pirim-pim-pim, não existe lâmpada mágica do Aladim. Nossa, estou revivendo os personagens infantis tudinho, né? Não existe isso, queridos. Existe você, seu filho, uma Bíblia em volta da mesa. É isso que vai fazer seu filho crescer espiritualmente. Timóteo, queridos, nós estávamos falando de Daniel no Velho Testamento, mas Timóteo é um exemplo de um jovem, líder de uma igreja, onde Paulo chega e fala bem assim, que com os olhos em lágrimas, ele relembra da fé que teve a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e que também vejo ela em você. E mais à frente ele fala bem assim, e aí você, Timóteo, permanece firme em tudo que elas ensinaste. Timóteo foi quem ele foi pela graça de Deus, mas através de revelação que teve Eunice e Lloyd no ensinamento de Timóteo. Estevão. Queridos, nós precisamos rever. Se queremos que os nossos filhos vão para a eternidade, nós precisamos rever qual caminho que nós temos ensinados a eles. Que não adianta achar que estamos criando nossos filhos para ir para a eternidade se nós estamos ensinando o caminho do mundo. Se a gente aponta o caminho do mundo para eles. Quando estava lendo isso, né, volto a dizer, chamou muito a minha atenção a referência que tem no versículo 8, que Daniel resolveu, porque ele tinha convicção do que ele tinha sido ensinado. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter essa convicção em Cristo Jesus. Queria concluir com os irmãos, queridos, fazendo algumas afirmações. Não é errado os pais desejarem que seus filhos sejam bem-sucedidos, que tenham bons empregos. O erro está nos pais impulsionarem seus filhos a viver como se esse fosse o principal objetivo. Não é. Pode ser, e muitos serão para a honra e glória de Deus, mas não é o principal objetivo deles. E você não deve ensinar isso a eles. Conversando com o presbítero Miqueias outro dia lá no serviço, né? Isso entra numa pergunta, né? O que você tem oferecido de ensinamento para os seus filhos que o motiva a glorificar e evidenciar a sua fé? O que você tem oferecido para o seu filho que o motiva a glorificar a Deus e evidenciar a sua fé em Deus? Estava conversando com o presbítero Miqueias e isso é fruto de um pensamento que o missionário Natanael já botou na minha cabeça muito tempo atrás, né? Isso fica ainda matutando, martelando lá, né? Uma vez Natanael fez um questionamento, falou assim: Rafa, você já parou para observar quanto financeiramente e quanto de tempo os pais evangélicos têm investido nos seus filhos? Tempo a gente traz para a igreja e diz que é um investimento, né? Mas financeiramente, quantos porcentos da nossa renda a gente tem a coragem de falar assim: eu vou usar 5%, 3%, 2%, 10% da minha renda
para poder investir no crescimento espiritual do meu filho? Já percebeu que a gente não tem esse planejamento? Eu percebi isso. Falei assim, cara, realmente, a gente separa X% para poder investir na educação, tantos por cento para investimento, né? Isso aqueles que são matemática, né? Eu não faço essa matemática nem aqui, mas vão fazendo, se planejando, mas não faz nenhuma observação quanto ao crescimento espiritual dos filhos, quanto ao crescimento espiritual do casal. Não se investem no crescimento espiritual. Acham que estar aqui na igreja, sentado aqui de domingo a domingo, participando dos estudos, é um investimento. Quanto você tem investido nos seus filhos? A forma como conduzimos o crescimento e fortalecimento de nossos filhos demonstram para onde nós estamos criando. Quanto mais padrões mudamos para o mundo, nós criamos. Quanto mais padrões bíblicos para a eternidade, nós criamos. Não adianta, queridos. Um pé de manga vai dar manga. Da mesma forma que um pé de goiaba vai dar goiaba. E que se você falou que eu saindo pelo portão da minha direita aqui, eu vou dar na pracinha, como saindo no portão da esquerda, é a rua quadrangular, a rua da igreja quadrangular. Não adianta você apontar uma direção, achando que seu filho vai seguir outra direção depois, que não vai. Se você não direcionar a ele agora, provavelmente não vai ter um retorno lá na frente, ele vai seguir reto, direto. Queridos, deixa eu ver, quem tem pai pequeno, não precisa, pai pequeno, eu tenho pai pequeno, né, meu pai pequeno, não precisam responder, mas os que estão com filhos pequenos, uma reflexão. Acho que eu já falei isso há um tempo atrás aqui também, mas vamos de novo. Quem está ouvindo também, lá pela internet, esqueci de saudar os queridos, sejam bem-vindos. Quantos dos queridos que têm os filhos pequenos ainda, que vão sair do ensino médio, vão entrar no ensino superior, cogitaram apresentar o seminário teológico para os seus filhos, para poder cursar como ensino superior? Não precisa responder, só para a gente pensar. Quantos já pensaram nisso? É um ensino superior, é uma formação, bacharel em teologia. Mas nós vamos apresentar, se eu quero, vou usar o nome, não vou usar o nome de faculdade não, né, porque eu fico fazendo merchan e não ganho nada com isso. Mas se eu quero um filho advogado, eu vou indicar tal academia, tal universidade. Mas se eu quero um bom arquiteto, eu vou procurar a que é mais renomado na área de arquitetura. Da mesma forma, medicina. Nós vamos procurar oferecer o primeiro. De repente a gente não vai ter condição de oferecer o primeiro, então a gente vai aonde o nosso bolso cabe. Mas a gente sempre vai buscar aquele que é a melhor referência para a área que o filho vai querer. Mas quantos já pensou em oferecer e apresentar também uma faculdade teológica, um seminário teológico? De repente os nossos filhos não querem ser pastor, porque existem, pastor Hernandes Dias Lopes é um fruto disso, que existe aquelas pessoas que são literalmente vocacionadas, que cresceram desde pequena com o intuito, com o chamado ministerial de ser pastor, e pode acontecer o que for, ele vai ser pastor. Mas tem aqueles que são vocacionados através da inspiração, aqueles que são inspirados, que são motivados e aprendem a gostar daquilo e começam a se dedicar. Quantos estão dispostos a inspirar os filhos a seguir um seminário teológico? Existe um projeto Marcos, que foi o missionário Gary Parker, né, que apresentou aqui uma vez, que ele esteve aqui, e o pastor, eu sempre esqueço, o pai do Joãozinho, o Santiago, Luiz Santiago, João Luiz Santiago, o pai de Joãozinho é João, né?
o pastor missionário João Luiz Santiago, também, ele trabalha no Palavra da Vida, né? Lá, tanto no Projeto Marcos, que também é do Palavra, o Projeto Marcos também é do Palavra da Vida, né? Mas o Palavra da Vida tem alguns projetos que são tipo um curso técnico. É igual a gente vai aqui e faz técnico de enfermagem, técnico de mecânica industrial, né? Tá. Tem lá os projetos do Palavra da Vida. São 2 anos de internato. 2 anos. Se seu filho tem 18, ele vai sair de lá com 20. Será que a gente está disposto a enviar nossos filhos para lá? Para ficar esses 2 anos lá nesse internato? Não, Rafael, é um atraso de vida. Ele vai perder 2 anos. Meus irmãos, quem botou na sua cabeça que isso é um atraso de vida? Quem disse que isso é uma perda de tempo? Com certeza não foi o que a palavra de Deus diz. Está vendo quando eu disse que inconscientemente a gente entrega os nossos filhos para o mundo sem perceber? Porque o mundo bota isso na cabeça da gente. Que investir nessas coisas para os nossos filhos é perda de tempo. 2 anos num projeto missionário servindo lá é perda de tempo. Mas eu pago R$5.000 para sustentar ele numa faculdade fora. Eu não tenho dinheiro para mandar meu filho para um projeto missionário, para um internato, onde ele vai crescer espiritualmente, entender da obra de Deus, glorificar a Deus através do seu conhecimento, evangelizar pessoas, porque é um gasto pesado, mas eu gasto um dinheirão com meu filho na faculdade, sustentando com mensalidade os que estão fora do estado, com estadia, com alimentação, com roupa, um valor que é muito maior do que você gastar 2 anos com seu filho no internato. Quando o Gary Park estava aqui, ele disse que a média para sustentar um jovem com alimentação e tudo lá no Projeto Marcos era R$1.200 mensais. Com certeza você gasta mais do que isso com o mês no ensino médio do seu filho. Olhando uniforme, transporte escolar, mensalidade. Se não chega a 1.200, chega próximo. Para onde nós estamos criando nossos filhos? Essa resposta somente a gente pode responder. Somente eu posso responder para onde o Isaac vai. Porque as escolhas dele vão depender muito das que eu ensinar para ele. E não é aquela, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem que começar primeiro através da postura. E aí, pai, homem, pai, está na hora da gente assumir o nosso papel. Perante a sociedade, você pode ser um ótimo pai, mandando para as melhores escolas, criando bem, alimentando bem e tudo. Mas se nós não ensinarmos o que realmente precisamos ensinar, nós estamos sendo péssimos pais. Desculpa a expressão da palavra, estamos sendo ridículos. Sabe por quê? Vou fazer uma indagação. Jesus, você é pai. Você é professor, não é? Alessandro também, professor. Elaine, professora. Tia Tânia está aí. Tia Denise é professora. Provavelmente, se não passou, eu acho que isso também não é tão corriqueiro mais. Não sei, né? Tem tanto tempo que eu já parei de ir para a escola. Mas vira e mexe. A tia Tânia está ali. Vira e mexe, um pai vai questionar o professor, não é? Vai reclamar do professor, que não está ensinando direito. Pô, como é que está ensinando isso? Pô, que absurdo é esse que está ensinando? Pô, que não sei o quê. E vai indagar o jeito que o professor está ensinando o filho, correto? Que você está botando o seu filho lá na escola e quer que seu filho chegue lá e aprende e saia entendido de alguma coisa, correto? Estou errado? Não, se eu estiver errado, eu não estou errando sozinho, porque ninguém falou nada. Imagine se Deus chegasse para a gente e questionasse a gente como nós estamos criando nossos filhos, do mesmo jeito que a gente questiona os professores, do jeito que os professores estão ensinando os nossos filhos na escola. O que Deus falaria para você? Quais seriam as indagações que você ouviria de Deus, em questionar em como nós estamos educando os nossos filhos? Queridos,
se realmente estamos criando os nossos filhos para a eternidade, só existe um padrão que vai realmente nos auxiliar e ensinar os nossos filhos. Ele é registrado em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 e 15. Quando diz que a palavra, ela é boa para a instrução, fiel para a correção, para fim de que o homem exerça a sua obra de maneira perfeita. Se nós não inculcarmos isso na cabeça dos nossos filhos, se eles não tiverem prazer nessa leitura aqui, nós falhamos como os pais. Podemos ter grandes advogados, grandes homens, grandes mulheres dentro de casa, mas se nós não ensinarmos a eles terem prazer nessa palavra, nós falhamos. E falhamos feio, muito feio. Para onde nós estamos criando nossos filhos? Estamos criando para a eternidade? Esse deveria ser o nosso intuito, esse deveria ser a nossa motivação. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente e coração e nos habilitar cada dia mais a viver para a honra e glória dEle. E para viver na honra e glória dEle, parte do princípio também de ensinar os nossos filhos e criar os nossos filhos para que eles vão em passos largos em rumo à eternidade.